Boa noite. Muito bom, cara. Vamos ler o Vinhas de Luz pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição é em silêncio. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo a decoração à vontade de Deus. Isso quer dizer que qualquer coisa que a gente diga só para agradar e ser composto dos outros, certamente não. Tem que ser com humildade, com simplicidade, com um sentimento bom, entender a nossa consciência. Se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Estou falando isso para vocês, hein? Não adianta nada. Tem que fazer com simplicidade. Se tens, ajuda o necessitado sem molestá-lo com tua voz. Toma aí. Adianta. Se amas, não viras o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente de morte. Não tatua ele. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se você falar uma vez é tão bom, mas siga não. Adianta. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Poxa, o cara sabe tanto. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos outros. Todo mundo quer ter um reconhecimento. Todo mundo, ao menos aqui no mundo de própria expiação, e onde tiver expiação a ser cumprida, o homem vai ter essa vaidade, essa orgulho. Nós temos. Agora, a gente tem que diminuir cada vez mais. A gente veio e reencarna para isso. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É teoricamente verdade, mas na prática é uma coisa que a gente tem que se esforçar em fazer. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se obter a qualquer preço a gratificação e as honras dos homens. É assim. 100% alguém está isento de procurar honrarias, de procurar benefícios. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Falar não quer dizer falta de silêncio. Falta de silêncio aqui mencionada é não dizer com sinceridade, com sentimento, com pureza, nem tanto, porque não temos essa pureza, mas com bom sentimento. Vai sério. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ouvidos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Como é bom a gente vir a ser assim. Como a gente tem que se esforçar para conseguir vir a ser assim. É um objetivo, a gente está aqui para isso. Então, que Deus nos ilumine e que nós procuremos nos iluminar. Para que esses objetivos, essas leituras, esses ensinamentos que a vida nos dá, nos ensinem para que a gente encontre a verdade. E a verdade vai se refletir em alegria, em felicidade,
em leveza, porque todas as imperfeições que nós temos aqui no mundo de prova e expiação são causas de não sermos felizes, de não sermos o amor pleno. E nós queremos ter, e vamos ter. É só a gente se esforçar em silêncio. Esse esforço em silêncio vai nos levar. Pode demorar algum tempo. A perfeição plena. E a perfeição plena é o que a gente quer. Que Deus nos ajude, que assim seja. Obrigado, Simão. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui. O pessoal que vai assistir depois também, né? Assistir nas redes sociais. Nós estamos ainda no tema do capítulo 5, né? Sim. A última vez que eu vim aqui era capítulo 5 e a gente continua no capítulo 5 do Evangelho. Porque realmente é o maior capítulo do Evangelho. Se você for notar, é o capítulo que tem mais mensagens, mais orientações do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é à toa, né? Porque é bem-aventurado os aflitos. Né? E nós que estamos aqui encarnados, sabemos bem o que é isso. Não? Todos nós aqui, eu posso dizer assim, sem medo de errar, temos alguma aflição, alguma coisa que a gente está passando, que incomoda, que tira da zona de conforto, que não? Uns mais severos, outros não, mas todos nós aqui temos. E é justamente isso que faz a gente buscar agir por algo maior, por algo que nos console, por algo que nos dê alguma tranquilidade, nos dê alguma resposta. Tá? E a doutrina espírita é uma desses ramos, a doutrina espírita é uma desses caminhos que ajuda a gente, né? Não a ter resposta. Tá? A doutrina espírita não dá resposta. Também não resolve, né, o problema. A doutrina espírita ajuda a gente a entender. Tá? Aí você fala, pô, Luiz, a doutrina espírita não resolve nem dá resposta? Não, ela ajuda a gente a entender. Por quê? Porque nós sabemos, né, pelos princípios da doutrina espírita, que nós todos somos espíritos em evolução. Né? Todos nós somos espíritos que estamos numa caminhada, numa jornada, para chegar à condição de espírito feliz, de espírito completo, de espírito, né, superior, e nós estamos nessa jornada, cada um de nós, né? A gente está nessa viagem, né? E cada um vai percorrer essa viagem da sua melhor forma, né? É o que eu penso assim, né? Do exemplo geralmente do pessoal da mocidade, né? Eu sou da Bahia, né? Então, quando eu saio daqui do Rio para a Bahia, pegar aqui, né, a BR e tal, né? Esse caminho está traçado, eu vou ter que ir pela BR, né? Sei lá, é um dos caminhos, né? Vou ter que ir pela BR. Né? Só que tem um detalhe, esse caminho, esse trajeto eu vou ter que fazer. Então a gente pode dizer que isso é o quê? A minha passagem aqui durante o plano terrestre. Mas as paradas que eu vou escolher fazer durante a viagem, aí é a escolha minha. Tá? Então, nós todos estamos aqui encarnados, estamos numa viagem terrena em busca de evolução. A gente sabe o caminho que vai trilhar, a gente vai trilhar aqui nesse mundo de provas e expiações. Porém, durante essa viagem a gente vai fazer escolhas. Tá? E aí que a doutrina espírita nos ajuda a fazer melhores escolhas. Tá? Porque o que prima a doutrina espírita? É o conhecimento da doutrina? Sim. Né? É a gente conhecer, né, a filosofia espírita, a doutrina espiritualista? Sim. É conhecer as leis morais, conhecer o que Jesus nos ensinou, as máximas que Jesus nos trouxe no Evangelho do Espiritismo? Sim. Mas isso não é suficiente. A gente tem que pegar isso e trazer para o coração e colocar no nosso dia a dia. Né? Aí é que é o problema, entendeu? Tá? Por quê? A doutrina espírita vai dizer para a gente: você está amparado, você está com tudo que você precisa nessa encarnação para
em se desenvolver moralmente, em se desenvolver no que diz respeito às suas aptidões éticas, a sua aptidão de fazer o bem. Né? Teoricamente, fazer o bem é natural, né? Teoricamente é verdade, fazer o bem é da nossa natureza. O que não é da nossa natureza é fazer o mal. Né? Até porque o mal não tem foco. Né? Eu quero dizer com foco. O mal não tem nada que o origine, o mal não tem nada que tenha sido criado. Deus não criou o mal, senão Deus não seria perfeito. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Existe sombra? Não, obrigado. Existe sombra? Não, a gente não consegue. Existe sombra, a gente não consegue fabricar sombra do nada. Sombra só consegue existir onde tem ausência de luz. Você não consegue fabricar sombra do nada. Né? Para você ter sombra, você tem que tirar a luz. Assim como o frio. Não? O que o ar-condicionado faz? Ele cria frio ou tira calor? Ele tira calor. Aí a temperatura baixa, você tem uma sensação térmica de frio. Então, assim é o bem e o mal. Deus não criou o mal, o mal não faz parte da natureza da gente enquanto espírito imortal. O que faz é o bem. Nós fomos criados para fazer o bem. É que nas nossas escolhas de vidas e imperfeições, quando a gente deixa de fazer o bem, a gente faz o mal. Tá? E esse mal, ele reflete o que? Na nossa vida, reflete na nossa estrada, na nossa jornada. É que não tem jeito, né? Se eu não ter abacaxi, eu não vou colher morango, eu vou ter que pegar, colher as consequências daquilo que eu fiz. Então é por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ajuda a gente a entender o sofrimento. A gente não está sofrendo por acaso, a gente está sofrendo por consequências de coisas de vida passada. A gente está tendo dor justamente porque a dor sinaliza aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente tem que viver. Não? O que é a doença aqui na doutrina espírita? A doença, ela às vezes é um objeto da nossa cura. Da nossa cura o quê? Moral. Não? A pessoa fica doente, tem um sentido nisso? Tem. Né? Seja por consequência do mal, do bom, ou seja porque a gente veio com isso na nossa programação reencarnatória, né? Para a gente aprender alguma coisa com isso, resgatar alguma coisa com isso e evoluir. Não? Por isso que às vezes a gente fala assim no centro espírita, né? Eu vim aqui para me curar. A gente tem parado de falar de cura no centro espírita, você está notando aos poucos? A gente vai falando assim, que passe de auxílio aos enfermos. Não se fala mais assim tanta popularidade do centro espírita, fala, é o passe de cura. Isso está morrendo, entendeu? É o que? Passe de auxílio aos enfermos. Porque na realidade a gente não vai curar porque na doutrina espírita, às vezes, como é o meu caso, tá? A minha diabetes é objeto da minha evolução. Então, a doença, sim, eu padeço, tenho limitações com ela, mas ela também foi objeto da minha evolução moral. Tá? Então, quando eu estou trazendo tudo isso para mostrar para vocês, para a gente entender bem o que Jesus quis falar com bem-aventurados e aflitos. Né? Parece loucura, doideira isso, né? Mas não. Se a gente vir pela lei da reencarnação, pela lei de causa e efeito, né? E pela lei de adoração, ou seja, a lei que Deus nos ama acima de tudo, a gente vai ver que tudo tem um sentido na nossa vida. E se nós passamos por aflições, elas têm um sentido pedagógico, né? Tem um sentido de nos fazer corrigir o rumo que a gente está tomando. É verdade? Tá? É um alerta que chega para a gente. E a gente vive isso no nosso cotidiano. Aqui, agora, a gente vive decisões erradas, escolhas erradas, um caminho que você muda
Novo Testamento, você vai ser multado. É tipo, pô, por que isso aconteceu comigo? Porque alguma coisa que a gente fez, não é porque o caminho da lei, o caminho que nos leva de acordo com o comportamento moral, né, ele é árduo, ele exige que a gente desapegue, ele exige que a gente mude a nossa postura. Por isso que é difícil, viu, gente? Por isso que o nome se chama prova e expiação, né? Você já viu alguma prova para realmente ter sentido na sua vida ser fácil? Não, vocês aqui acho que são da mesma época que eu, não? Vocês devem ter ouvido falar de vestibular, não? Agora é só Enem, né? Mas na minha época, o vestibular da Cidade Rio, tinha prova amarela, era um acontecimento, passava na televisão, e as provas eram difíceis, tinha que estudar muito. Não estou dizendo que Enem é fácil, né? Mas dizendo, era assim, uma semana de prova, um negócio complicado, né? Então, aquilo ali exige da gente, a gente cansa, e se a gente não fizesse o melhor, não desse o melhor, a gente fatalmente não passava para o vestibular. E tinha que repetir, e assim é a mesma coisa, né? A gente está aqui num processo de estudo, de aprendizado, de um hospital se tratando, e a gente vai, só que podemos não passar em algumas matérias do vestibular? Podemos, mas a gente vai ficar o resto da vida sofrendo com isso? Não, a gente vai voltar e ter tantas oportunidades quanto é necessário para a gente evoluir. É assim que a gente evolui, é assim que a gente ganha sabedoria, não? Porque quando a gente envelhece quando a gente fica mais experiente, não? O que a gente fala geralmente? Não? O seu Paulo já falou muito, não? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, o meu corpinho de 20, ia ser maravilhoso, né, São? Só que não foi. Só que a evolução não é assim, né? A senhora precisou passar por todas as coisas que o senhor passou, o corpo passar por tudo aquilo, que o senhor hoje tem a sabedoria que o senhor tem, né? Então não tem, não faz parte da evolução, tá? Ter a cabeça de ter 20 com a cabeça de 50, de 60, de 70, né? Seu Paulo é só 60, né? Porque tem jovem às vezes que tem valores melhores do que eu. Sim, aí eu quis entrar nesse detalhe, mas tem essa questão da reencarnação mesmo, né? Tem espíritos que se encarnam e mostram logo, né, esse desenvolvimento moral. Mas essa não é bem a regra, né? A regra é a gente encarnar e isso ir acontecendo de acordo com o nosso progresso aqui na Terra. Então eu estou falando tudo isso, gente, para a gente entender que as aflições fazem parte da nossa vida aqui, tá? Aí eu estou dizendo assim, é bom sofrer? Não, estou dizendo, a gente vai aprender, né, com a dor, o sofrimento é como a gente interpreta a dor, é o tônus sentimental, não? É o lado moral que a gente coloca nessa dor, tá certo? Então até quando a gente segue, compreende esse espírito, não deixa de doer, depois a gente vê de uma forma diferente e fica melhor para a gente atravessar. Aí, o capítulo de hoje fala sobre sacrifício da própria vida. Quando uma pessoa não tem base, não tem uma sustentação, principalmente da parte espiritual, quando eu falo espiritual, né, eu tenho um espírito mais de algo maior que a envolve, uma relação dela com algo maior, que a natureza não é só fruto de coincidências ou acasos materiais, tem algo maior por trás disso tudo, que a gente chama Deus, outros chamam Maomé, Buda, enfim, né? Mas tem algo maior das histórias, tem alguém que rege isso tudo, aí fica difícil. O que eu quero dizer? Quando a gente não tem fé, a gente desespera. Você não vê sair. Imagina se um materialista, se para ele a vida é assim, começa, acaba e não tem mais nada. Digamos, 80 anos de vida, a vida média hoje em dia, não? Ele nasce com 80 anos, se deu errado, deu errado. Se deu certo e acabou. Aí imagina uma pessoa, uma idade média, que não deu certo, alguma coisa deu errado, muito errado. Ele fala, pô, sou azarado, a vida acabou, ele se desespera. E tem casos, né, de pessoas que atentam contra a própria vida e também acabam com a vida da família, porque na cabeça dele as familiares vão sofrer também, porque tudo é material. Então o sacrifício da própria vida tem no seu rosto, tem ali amparado
nossa fé em algo maior. E a gente espírita, a gente tem uma boa consolação. Porque, por pior que seja, a gente sabe que a morte não existe. Muito pelo contrário, a morte, ou melhor dizer, o desencarne, ele é libertador. Né? Na pandemia, a gente teve muitos problemas, desencarnes em massa e tudo, e no atendimento fraterno online, na época, né, a gente atendia muita gente com essa dor, luto, e a gente procurava mostrar assim, ó, ele cumpriu o que teve que cumprir, e agora ele está livre. Está livre disso tudo, é um espírito livre, um espírito bom, um espírito que está pleno para seguir a sua jornada. O problema é a gente que fica e sente falta daquela presença material, que é comum para a gente na nossa condição evolutiva. É para isso que existe o luto. Né? Então, para a gente, até a gente acostumar que a pessoa está presente, a pessoa está viva, só que agora eu vou me comunicar com ela pelo pensamento e o sentimento. Eu vou sentir a presença dela, vai ser de uma forma diferente. Né? E que a gente está numa viagem, ela já foi primeiro, mas a gente vai se encontrar em determinado ponto. Então, como a gente tem essa função, a gente não pensa no sacrifício, a gente não pensa no auto-extermínio. Aí Kardec trouxe essa lição, não lembro de qual espírito foi, agora vai fugir da ideia, do sacrifício da própria vida. Por quê? Sacrifício da própria vida, vamos resumir: suicídio. Suicídio é um ato de profundo desespero, de profundo desalento. Porque não é natural o ser humano, está lá na lei, a lei do progresso, a lei natural, a lei da conservação, a lei da preservação, uma lei natural, é uma lei de Deus. A gente buscar a nossa preservação, a nossa conservação, inclusive do nosso corpo, da nossa estrutura. Por isso que é nossa obrigação cuidar bem do nosso corpo. É obrigação nossa cuidar da nossa saúde material. Não é favor, não, é obrigação. Esse aqui é o nosso veículo aqui na Terra. E quando a gente não vê, tem desesperança, você corre. Então tu faz o que tu fez, eu estou aqui, tu não está aqui. Aí ele aborda a questão do sacrifício da própria vida, ou seja, o suicídio de uma forma indireta. Vamos dizer assim, tem um suicídio direto, que é aquele que eu chego ali e me jogo, espontaneamente, eu vou me jogar, igual eu me jogo, como, sei lá, uma quantidade enorme de remédios que vai provocar a falência do meu organismo, e eu não vou ter mais esse corpo para habitar. Isso é uma coisa. Mas tem também que lá no livro dos Espíritos vai chamar de suicídio indireto. Ou tem pessoas que chamam de suicídio inconsciente. Apesar que nunca é inconsciente, a gente sabe o que está fazendo. Pode até não ter assim, uma ideia, pode até não denominar mais como suicídio, mas você está provocando situações que você pode desencarnar. E é nesse ponto que coloca nessa mensagem, que a gente no momento de desalento, eu não tenho coragem de chegar ali e me jogar debaixo do trem. Mas eu tenho coragem de me expor a situações perigosas, a situações que colocam a minha vida em risco. Isso também é sacrifício da própria vida. A gente faz coisas deliberadamente com a intenção de ter essa consequência. Ou seja, eu não sou eu que vou chegar lá e vou criar uma mutilação no meu corpo e meu corpo acabar, definhar. Mas eu vou, como é que se diz, terceirizar isso para alguém. Então a gente diz dessa forma, o sacrifício da própria vida. Mas tudo, gente, vamos guardar essa palavra, tem a palavra intenção. Por que eu estou frisando isso? Porque ele também ressalta o seguinte: há momentos que a gente, até pela questão nossa de apoiar, a questão nossa de fazer o bem, a gente também pode colocar a nossa vida em risco para auxiliar o outro. Outro dia aí eu acordei
fez no sentido, no afã de salvar aquelas pessoas que, se não fizessem, o carro ia ser arrastado e ia fatalmente poder desencarnar. Então, ele fez com a intenção de salvar, ele fez com a intenção, sim, eu estou correndo risco, até que ele teve que segurar o lugar para ele não ser arrastado também. Ele correu risco na vida dele, mas ele estava de toda boa vontade querendo salvar outra vida. Aí você entendeu o que eu falei a intenção? Se ele fizesse isso com a intenção de mesmo colocar a vida dele em risco e deliberadamente ele morrer naquele momento, é uma coisa. Quando ele fez aquilo ali, pensando em salvar, sim, eu estou colocando minha vida em risco, mas a minha intenção é salvar, não é eu morrer, está coisa muda. É isso que o Espírito fala, né? Para a gente entender bem. Ele fala o seguinte: eu posso sim até entrar em situações perigosas, mas tudo depende da minha intenção. Porque a intenção é um sentimento que você que vai caracterizar o suicídio, que é algo que vai de encontro à lei de Deus. E a gente sabe das consequências do suicídio do espírito que desencarna. É só ler o livro da dona Ivone, né? Ivone Pereira, né? Para você ter ideia. Tá? E aquele que faz isso e busca de fazer o bem maior, é diferente. Então ele deixa isso bem claro. A esse que tenta essa questão de intencionalmente colocar a vida em risco, não? Tinham pessoas aqui no nosso país, não era nascida ainda, mas teve pessoas que foram para a guerra na Itália, aquela febre, que a febre teve dificuldades de arranjar voluntários. Pessoa que ia ser brava, mas teve gente que se alistou, depois questão mesmo de não ver mais sentido na vida e foi. E já vou morrer lá, entendeu? Vou morrer na guerra. Tá? Isso que a gente vai com essa intenção, a gente realmente tem que encontrar a lei de Deus. Agora, claro, se eu for ter um ideal de proteção, de, sei lá, trazer dias melhores para o meu país, para me envolver no camarada, se você tem pessoa de um patriotismo, então, não, aí tudo bem. É isso que ele deixa que eu entendo. Porque, gente, isso faz diferença na hora que a gente chega no plano espiritual. Tá? As consequências são bem diferentes. Não? Uma você vai viver, tá? Digamos assim, usufruindo da sua intenção de fazer o bem. Vai ser um objeto de sua evolução e aprimoramento moral. O outro vai ser você ter interrompido algo que tinha que continuar. E aí, gente, não é castigo, não. Deus nunca castiga a gente. Mas é a gente que vai entrar em crise com a nossa própria consciência, que a gente, quando está desencarnado livre da matéria, a nossa consciência ganha uma expansão muito maior e a gente sente o peso daquela ato que a gente fez. Não? Imagina só, às vezes você não faz uma coisa, aí depois você para pensar e fala assim: droga, o que eu fiz? Não? Quando você toma consciência, você fala assim: nossa, o que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito aquilo. Quando a gente está desencarnado, esse sentimento é triplicado, quintuplicado. A gente vai sentir com muito mais intensidade. E é isso que acontece com o espírito que busca o suicídio. E tem logo, né? Que lá na pergunta, acho que é 983 do Livro dos Espíritos. Logo que a pessoa começa o suicídio, o que ela sente? Uma decepção. Por quê? Porque ela não morreu. Ela continua viva e continua com aqueles sentimentos, aquele sofrimento. Ela está numa instância muito maior. Tá? Porque o sofrimento não acaba, o sentimento não acaba e o espírito não acaba. O espírito não acaba. Então, gente, é pensar nisso. Tá? É pensar que nós, apesar de todas as dificuldades, apesar de a gente não ver saída, não, tem saída. Vamos pensar que, como diz lá, que Deus ele nunca vai te dar uma tarefa, não vai permitir você passar por uma tarefa maior do que as suas possibilidades. Você tem condições de passar por aquilo. Porém, não é como você quer, é como Deus quer. Esse é o detalhe. Né? Eu posso passar essa vida
dificuldade, eu vou entender que eu vou passar momentos, vou aprender a desapegar de muita coisa. Vou aprender que eu não preciso de uma roupa com babado, eu preciso apenas de uma roupa que proteja o meu corpo. Eu vou aprender que eu não preciso comer coisas sofisticadas, eu vou aprender a comer coisas que são suficientes para o meu corpo sobreviver. Tá? É por isso que lá na parábola, na lição que fala, né? Seja como as aves, seja como os pássaros. Os pássaros voam e eles tiram da natureza que Deus confere o que eles precisam para sobreviver e segue viagem. Fazendo na nossa vida, é a gente aprender com simplicidade, aprender a ter vida mais simples. A gente não precisa dessas coisas todas que a gente acha que precisa. Não? Tá? A gente, eu preciso muito de um carro, eu preciso me locomover, eu preciso. Sim, mas não precisa ser uma Ferrari. Tá? Pode ser um carro popular. Não é verdade? Tá? Vai te levar no mesmo lugar. Porém, sei lá, vai chegar um pouco depois e tal, né? Ninguém vê você chegando, né? Porque uma coisa é chegar, descer de um Fiat Mini, no lugar de descer de uma Ferrari, né? Você não vai ter. Mas se eu não gosto na Ferrari, você vai ter a admiração, né? Então o que Deus fala é simplicidade. E Jesus mostrou isso para a gente. Ele podia ter nascido lá no Castelo de Heróis. Ele nasceu entre o povo mais humilde. E conviveu com os mais humildes também, os mais pobres. Ele foi procurar os apóstolos entre os mais ricos. Ele foi procurar os apóstolos entre os mais humildes, entre os mais ignorantes, no que diz respeito à parte do conhecimento mesmo intelectual. Até que Pedro não sabia escrever. Entendeu? Pedro é um cara bem. Jesus escolheu ele para liderar, porque ele tinha, assim, ímpeto e tal. É que Pedro era um cara difícil, complicado. Tá? Então, a gente precisa entender, né, que. Oi? Era difícil. A gente precisa entender que as coisas, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Né? E é por isso que lá na questão 920 ele fala: dá para ser feliz agora, já nesse momento, aqui no plano encarnado? Dá. Não completamente, mas dá para ser feliz no possível, a gente pensando no quê? No plano material, tendo o que é necessário. O que é necessário, você vai ver para você. Você sabe aquilo que você precisa de fato mesmo para se conduzir na vida. E no plano moral, né? A fé no futuro e a nossa disposição de sempre fazer o melhor, ser o melhor, né? Crescer o melhor, né? Seguindo Santo Agostinho falando, todo dia, o que eu fiz hoje, o que eu tenho que melhorar, o que eu fiz hoje, o que eu tenho que, né, continuar a desenvolver para frente. Essa é a solução. Né? É simples, porém complicado. Complicado por quê? Porque passa pelo nosso exame de consciência, né? E passar pelos exames de consciência esbarra no nosso ego, nas nossas imperfeições, é por isso que a gente às vezes adia e tal, mas cada um no seu justo caminho, mesmo a passo de formiga, a gente vai chegando lá. Tá? O importante é não perder a fé, a confiança e ter certeza que você foi criado para ser feliz e um dia seu espírito superior. Você está na jornada. Não desanime. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Assim que fala a música, e segue em frente. Perdoa, se arrepende, vamos em frente, que a gente tem tudo para crescer, cada um no seu mundo. Ok? Ainda mais. Por isso tem em Mateus que fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? Mas a gente buscar realmente Deus em primeiro lugar em nossas vidas, todas as outras coisas vão vir naturalmente. E você vai dar valor para o que tem que ser dado mesmo, né? Tá? Bom, gente, eu ainda esse mês não vou precisar sair, né? Eu vou voltar para o plantão, mas se Deus quiser em abril eu já estou livre, já troquei meio de carro, tá bom? Me perdoem, né? Essa visita de médico, essa corrida, mas tá? Muito obrigado. Te agradeço, amigo. Fica à vontade, tá? Obrigado. Tchau. Tchau, Luiz. Obrigada. Ai,
Mas eu acho que não era, não. Que ele foi que no dia seguinte conheceu o pai dos meninos, ele foi à casa do... Não, ele estava ajudando, ele mudou a direção do ônibus, porque onde ele ia passar estava alagado, ele trocou o lugar, ele estava trabalhando, né? Então, mas dependente de tudo, de todos os fatos, o importante é que a pessoa parou para ajudar o outro. E aí, no caso da palestra de hoje, o que a doutrina espírita traz, né, no Evangelho, que o importante é a intenção. A intenção dele colocou a vida dele em risco, mas em prol de ajuda de uma outra pessoa. Essa é a intenção. Agora a gente pega às vezes, na época do verão, os meninos que sobem no ônibus para fazer surf, né? Vai fingir que está surfando no teto do ônibus, aí está colocando em risco a vida. E qual é a intenção? Aí é exatamente essa proporção que ele está colocando. E é muito importante. Qual é a intenção do sacrifício, né? Exatamente, o sacrifício. Porque muitas pessoas confundem, acham que sacrifício, esses atos, vão te elevar. Mas qual é a intenção do sacrifício, né? Então, às vezes, até em certos esportes, quais os esportes que você está praticando, qual a intenção que você está praticando, aquele esporte que é perigoso demais e que você não presta atenção, né? Esportes radicais e que você não presta atenção nos aparelhos de segurança, as coisas que são importantes de ter a segurança naquele momento. Não, tá tudo bem, eu já sei, já estou acostumado, eu já sou campeão, e assim vai, né? Não tô bem, mas eu vou no sacrifício. Assim eu vou fazer. Porque quer um ato heróico às vezes, e às vezes aquilo não vai ter nenhum objetivo, um fim útil. E você vencer para ser um campeão acaba, às vezes, alimentando o ego, né? Alimentando o seu orgulho, alimentando o ego. Qual a sua intenção? Tudo isso a gente tem que prestar atenção. E na nossa vida, dia a dia, no nosso trabalho também, né? Nossa alimentação, como ele mesmo colocou. E a doutrina espírita traz muito claramente que tudo tem um retorno, tudo tem consequência, né? Às vezes você vê, por exemplo, um jogador de futebol que está no seu limite, né? Físico, mas ele vai porque afinal ele vai porque ele quer levar o título para aquele clube, ele vai, e às vezes na mesma encarnação, logo após ele fica totalmente debilitado, impossibilita, antecipa a aposentadoria, porque tem uma consequência, né? Sempre gera uma consequência. Mas a gente tem que entender, a gente tem que medir esse sacrifício. Dosar, medir, ter a consciência do que a gente está fazendo, né? E aí vamos falar da nossa atividade de março, que nós temos aqui, ó, o jornalzinho está ali, quem quiser pegar, levar para casa, onde tem as palestras de terça-feira à tarde, a palestra de terça-feira à noite, os estudos do Evangelho na quinta-feira, 7h30 da noite. Nós temos também na quarta-feira o estudo pelo WhatsApp. Quem não puder vir na quinta pode fazer o estudo pelo WhatsApp, que aí são 2 livros que nós estamos fazendo um estudo intercalado, o livro dos Espíritos e a Gênese. Então, uma quarta é o livro dos Espíritos, outra quarta é a Gênese, né? E é muito legal, muito bom. Além disso, tem uma parte do Minuto de Sabedoria. Nós temos aqui a agenda semanal, o que acontece cada dia que tem atividade. E aqui no nosso verso, nós temos a campanha do Quilo, que é uma campanha permanente para ajudar a famílias assistidas. Não são muitas, mas aquelas que a gente tiver condições. São 6 alimentos que a gente tirou da cesta básica e escolhemos, né, na cesta básica para fazer a doação. Então, quem quiser, quem puder, nós temos uma cestinha ali branquinha na recepção. Quem puder trazer 1 quilo de um alimento pode botar ali. Quem puder fazer a doação da cesta
os alimentos, quiser fazer a doação de dinheiro, qualquer valor, tem aqui ó, a chave Pix, que é tesourariagenlar@gmail.com. A gente coloca isso também no Instagram, geralmente quase toda semana a gente está colocando isso para vocês que estão assistindo a gente pelo Instagram. Além disso, nós temos o nosso bazar, que é todo sábado de manhã, de 9 horas até 1 hora da tarde, tanto para fazer doações quanto ir lá para ver as coisas que tem. Tem muita coisa legal para casa, para uso próprio, muito bacana mesmo. Aqui nós temos também divulgação das nossas redes sociais, se vocês quiserem seguir. E no nosso sábado de manhã, a partir das 9 horas, temos a nossa evangelização infantil, de 0 até 15 anos, e depois de 11h30 até meio-dia e meia, a nossa mocidade espírita, que é de 16 anos até 56 anos. Minha idade eu faço parte. Semana que vem já vai ser 57. Não, mês que vem vai ser 57. Venha participar com a gente, tá? Nós também fazemos um trabalho de irradiação toda terça-feira às 7 horas. Então, quem quiser pode também colocar o seu nomezinho no caderninho ali do lado de fora. Pode botar aqui no direct. Às 7 horas vai ter um grupo de trabalhadores fazendo a irradiação para os nomes assinalados, mas pedimos que a pessoa que trouxer o nome às 7 horas esteja em prece, em pensamento também, para que juntos, né, possamos chegar essa prece até a pessoa. Bom, então, meus irmãos, agora a gente vai fazer, eu vou fazer a prece, depois da prece tem o passe. O passe é para quem desejar, quem não desejar, tudo bem, é só chegar no trabalhador e falar que não deseja. Enquanto a gente estiver fazendo o passe, eu peço que as pessoas continuem nos seus locais sentadinhos. Quando a gente terminar o passe, aí a gente libera todo mundo para levantar. Só para não ficar dando e aí a gente perde a concentração, né? Quem está fazendo o passe perde a concentração, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento para agradecer essa noite maravilhosa, essa escolha que nós fizemos de estar aqui, escutando um pouco mais da nossa doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos, Senhor, com mais esse aprendizado de hoje, levarmos para o nosso dia a dia, para nossos lares, para o nosso local de trabalho, para a nossa vizinhança, irradiando essa energia que nós estamos levando aqui da casa, levando essa noite. Agradecemos, Pai, pela espiritualidade que nos envolve, que está sempre conosco. Agradecemos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que neste momento fizeram parte desse trabalho e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente no nosso trabalho do passe, nos envolvendo, nos intuindo, envolvendo nossos irmãos que irão receber. Obrigada, Pai, esteja